A escolha do protetor solar, ela deve ser feita para cada tipo de pele, para cada idade, ou seja, para cada condição que a pessoa também tenha de exposição solar. Obviamente, a melhor escolha é feita por um dermatologista. Então, a pessoa que quer uma boa escolha, ela deve procurar um dermatologista. Mas tem algumas situações que nós podemos aqui indicar que servem para a escolha de um protetor solar, pelo menos que seja mais adequado para cada tipo de pele. Nós temos que lembrar que existem proteção solar para crianças, para adultos e para idosos. Então, a criança que tem uma pele muito sensível, atualmente existem os chamados protetores solares de uso infantil, cujo tipo de veículo no qual ele é incorporado, ele tem uma ação não irritante, de maneira alguma, sobre a pele daquela criança. Já quando chega na fase de adolescência, normalmente os adolescentes, às vezes, têm até acne, que é espinhas, ou não, mas costumam ter a pele oleosa. Então, nesse caso, o protetor solar, ele não pode ser nada que aumente a oleosidade da pele. Então, o que nós temos hoje são protetores solares em gel, que é mais do tipo alcoólico, muitas vezes, e ele então não engordura a pele. Temos em forma de spray e temos em forma de loção. Dessa maneira, para uma pele oleosa, é interessante esse tipo de protetor solar. Já conforme a pessoa vai avançando na idade, a pele vai ficando mais ressecada. Principalmente as mulheres pós-menopausa, os homens após os 40, 50 ou 60 anos de idade, vão tendo uma pele que necessita uma hidratação melhor. Então, nesse caso, existem os protetores solares que, além de darem a proteção solar, têm a capacidade de hidratar a pele. São em forma de cremes, muitas vezes, ou loções hidratantes. Quanto ao número do protetor solar, se fala em fator 30, em fator 50, em fator 80, 90, 100, seja o que for. O importante é o seguinte, atualmente está como que padronizado o protetor solar chamado 50+, que é um 50 mais um sinal de mais na frente. Esses são os ideais porque eles têm sempre uma proteção além de 50. Mas o importante é como aplicar. Se a pessoa vai se expor ao sol, ela sabe que ela vai tomar sol, então é importante que ela use esse protetor solar, aplique o protetor solar meia hora antes dela se expor ao sol. Porque dessa maneira ela incorpora o protetor solar à pele e ele dá uma proteção melhor. Nós sabemos que o protetor solar, ele tem uma ação que é uma espécie de uma curva, que essa curva ele tem ação maior 2 horas depois que é aplicado, e a partir daí ele começa a declinar. 3 a 4 horas depois, acaba o efeito de proteção solar. Então a pessoa tem que reaplicar. Ao reaplicar, seria interessante se pudesse limpar aquilo que foi colocado e reaplicar novamente. Situações que ele tem que ser reaplicado. Por exemplo, muita gente usa o protetor solar quando vai à praia, quando vai à piscina, quando vai à beira de rio, e ela mergulha. Então, obviamente, por mais que seja a prova d'água, é interessante, depois que sair da água, a pessoa se enxugar e passar novamente o protetor solar. Um fato importante que nós chamamos a atenção é o seguinte, protetor solar não é barato. Protetor solar é um produto que realmente é caro. Então, hoje em dia, o que nós mais falamos sobre esse fator do sol? É proteção solar. Quer dizer, uma maneira boa da pessoa ter uma boa proteção solar e economizar o protetor solar é ela, quando vai se expor, usar, por exemplo, uma camiseta com manga comprida, uma camiseta de algodão, isso é interessante, tá certo? Um boné, um chapéu, se for mulher, uma sombrinha. Dessa maneira, ela diminui a quantidade de pele exposta e a quantidade de necessidade de aplicar o protetor solar.
Então isso chama proteção solar. Como também faz parte da proteção solar, a pessoa se expor ao sol antes das 10 da manhã e depois das 4 da tarde. Evitando esse horário que vai das 10 às 4, que é o horário em que o sol está com uma intensidade muito grande. Então, essas pessoas têm que também tomar esse tipo de cuidado, exatamente no sentido de que haja sempre uma proteção solar, porque o sol tem um efeito cumulativo. Então, a criança que foi muito exposta ao sol, o adolescente ou mesmo na idade jovem, mesmo que depois ela pare totalmente de tomar sol, quando chegar na idade de 40, 50 anos, pela ação cumulativa que teve do sol aplicado anteriormente, absorvido anteriormente pela pele, ela vai desenvolver aquelas manchas acastanhadas nas áreas mais expostas ao sol, que são chamadas lesões pré-cancerosas de pele. Essas lesões devem ser tratadas precocemente, porque não existe melhor tratamento do que a prevenção. Então, tratando nessa fase de pré-câncer, a pessoa vai evitar a evolução para o câncer.